Aleluias ao Senhor, amados. Graça e paz. O Senhor possa ser engrandecido no nosso meio. Amém? Que possamos ouvir a voz do Espírito no nosso meio. Vamos abrir aqui na palavra do Senhor, em Atos 2, versículo 42 a seguir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Amém? Ainda aqui no versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Oremos ao Senhor, queridos. Pai amado, nós nos rendemos a teus pés. Senhor, assim como Maria, Senhor, ó Deus, ela se rendeu aos teus pés para ouvir a tua voz. Senhor, que esse venha ser o nosso coração nessa noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Senhor, não permita, Senhor, que haja distrações, mas que nós possamos ouvir a voz do Senhor, Pai. O Senhor fala aos nossos corações. Esse é o nosso desejo, Senhor. Queremos ouvir o Senhor falar a nós. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós consagramos este momento a Ti, Senhor. Que o Senhor venha ter toda a glória no meio de nós. Que o Senhor venha ter toda a preeminência no meio de nós, Senhor. Senhor, é por causa do Senhor que estamos aqui. Que o Senhor venha ter toda a primazia neste lugar, Senhor. Para Ti toda a glória, Senhor. Todo louvor, toda a adoração, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluias a Ti, Jesus. Glórias ao Senhor. Amém, amados. Nós, alguns dias atrás, começamos a compartilhar sobre esse texto. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, estar continuando a compartilhar com os irmãos acerca desse texto. E que o Senhor possa realmente inquietar os nossos corações, amados. Nós vemos aqui que Lucas, ele fala de 4 pilares. Como nós já vimos, eu só vou estar recordando aqui algumas coisas. Aqui Lucas, ele fala de 4 pilares, sobre a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. E o quanto é fundamental que nós venhamos ter esses 4 pilares funcionando de uma forma viva, de uma forma prática no meio da igreja. Amados, essa é a vontade do Senhor para nós. E quando nós olhamos no nosso viver como igreja do Senhor, o quanto temos sido falhos, porque nós não temos tocado a prática, ou na prática, esses 4 pilares. Não é? O quanto temos falhado, queridos. Precisamos, mais do que todas as coisas, sermos ajudados por Deus. Nós vimos aqui que, dentre esses 4 pilares, não existe nenhum maior do que o outro. A palavra não é maior do que a oração. A oração ela não é maior do que a comunhão. E a comunhão não é maior do que o partir do pão. Esses 4 pilares, amados, eles são equivalentes. Isso significa que nós precisamos, tocarmos o equilíbrio desses 4 pilares no nosso viver diário. Amados, precisamos ser ajudados por Deus, para que venhamos tocar a realidade prática da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão e das orações. O quanto nós necessitamos disso nesses dias. Que o Senhor nos ajude. E nós vimos também aqui que, quando Lucas, ele trata aqui da doutrina dos apóstolos, ele está se referindo à palavra do Senhor. Não simplesmente
ao aspecto teórico, ao aspecto doutrinário, mas muito mais do que isso. Ele está se referindo à palavra viva, à palavra revelada a nós. Que é o próprio Senhor Jesus Cristo sendo revelado, sendo processado dentro de nós. Então, quando falamos de doutrina dos apóstolos, nós estamos falando exatamente da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É da palavra viva. O Senhor Jesus é a palavra viva. Não é? Agora, amados, precisamos clamar ao Senhor para que essa palavra venha a ser também, venha a ser algo prático no nosso dia a dia, que ela venha a ser rema em nós, que ela venha a ser a palavra vivificante. Amém? Não apenas a palavra viva, mas a palavra vivificante. Que o Senhor nos ajuda a isso. E nós vimos aqui, queridos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles eram perseverantes na palavra. A palavra perseveravam aqui é proscartereu, né, que significa que eles eram firmes, eles eram constantes na palavra. Eles viviam de acordo com a palavra. Eles conduziam as suas vidas de acordo com a palavra. Mas o quanto isso é sério. O quanto nós necessitamos, nesses dias, de tocarmos a realidade prática da palavra do Senhor. Nós necessitamos viver de acordo com a palavra. Nós vemos aqui que eles permaneciam, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso significa, amados, que eles consideravam a palavra do Senhor como algo essencial para as suas vidas. Amados, a palavra do Senhor tem que ser essencial para o nosso viver diário. Nós não podemos viver separados da palavra. Precisamos guardar a palavra nos nossos corações para que possamos viver de acordo com ela. E nós vemos, queridos, que eles tocaram a realidade dessa palavra. E pelo fato deles terem tocado a realidade prática dessa palavra, que eles tocaram a comunhão, o partir do pão e as orações. Interessante que, se nós não tocamos essa comunhão no Espírito, é porque nós temos falhado com relação à palavra do Senhor. Se nós não tocamos, né, essa questão da oração, né, do partir do pão, é porque nós temos falhado com relação à palavra. Amados, Deus, de uma forma soberana, Ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. Ele coloca a palavra em primeiro lugar. Não que a palavra seja maior do que a oração. Não que a palavra seja maior do que os outros pilares. Né, mas a palavra tem que estar em primeiro lugar. Até porque a nossa comunhão tem que estar embasada na palavra do Senhor. Né? Para que nós possamos partir o pão, é necessário que esse partir do pão esteja fundamentado na palavra do Senhor. As nossas orações precisam estar embasadas na palavra, amados. Nós não podemos orar de qualquer maneira. Nós precisamos, né, de estarmos cheios da palavra do Senhor para orarmos de acordo com a vontade e o propósito de Deus. Não é orar as nossas necessidades, mas orar a vontade de Deus. E para isso nós necessitamos da palavra do Senhor. Então vocês percebem que Deus, de uma forma soberana, Ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. Né? Primeiro, palavra. Né? Amados, mas isso aqui não é nós tocarmos a realidade da palavra e depois, algum dia, vamos ter comunhão. Não é isso. À medida que recebemos a palavra, nós temos comunhão. Então, à medida que recebemos a palavra, nós temos comunhão, nós partimos o pão e nós oramos ao Senhor em todo o tempo. Nós temos uma vida de oração. Então, vocês percebem o quanto isso é sério, queridos? O quanto nós necessitamos mais do que todas as coisas. Abrirmos o nosso coração para que a palavra venha ser vida em nós. Amados, Deus tem falado a nós nesses dias. Agora, a grande questão, será que todos nós temos ouvido o Espírito Santo falar aos nossos corações? Amados, qual tem sido a palavra do Senhor nesse tempo? O que o Senhor está falando a nós nesse tempo? Então, isso é algo que nós precisamos perguntar. Porque nós precisamos crer que o Espírito Santo está fazendo uma grande obra no nosso meio. Nós precisamos crer, amados, que o Senhor Jesus, através do seu Espírito, está fazendo uma grande obra no nosso meio. Por mais que tenhamos dificuldades, por mais que tenhamos problemas, por mais que somos incapazes em nós mesmos, nós precisamos crer na obra que o Espírito Santo está fazendo em nós. Amados, como diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ouvir, amados, o que Deus está dizendo a nós. E não apenas ouvir, não apenas escutar, mas, acima de tudo, nós tocarmos a realidade prática, possamos viver uma vida que agrada a Deus.
À medida que essa palavra vai sendo revelada nos nossos corações, esses outros pilares, né, que é a comunhão, que é o partir do pão e as orações, vão ser uma consequência disso no nosso viver. Amados, nós necessitamos, mais do que todas as coisas, termos Cristo revelado em nossos corações. Abramos a nossa Bíblia aqui em Colossenses, capítulo 2. Precisamos clamar ao Senhor para que o Espírito Santo venha revelar a sua palavra em nossos corações. Versículo 6 nos diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Notemos aqui, queridos, que o apóstolo Paulo, ele nos diz para nós: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo. A palavra recebestes aqui no grego é paralambano, que significa receber algo que foi transmitido, algo que foi ensinado. E notemos que a doutrina dos apóstolos significa exatamente isso. Não é? Fala do ensinamento dos apóstolos. Agora, amados, ele disse: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Então, da mesma forma que nós temos recebido o Senhor Jesus Cristo através da revelação da palavra no nosso meio, amados, nós precisamos andar nele. Nós precisamos andar de acordo com essa palavra. Porque Cristo tem sido revelado a nós através da palavra. E nós necessitamos andar, necessitamos viver de acordo com essa palavra. E ele diz aqui: arraigados. A palavra arraigados aqui fala de termos raízes profundas. Amados, precisamos estar enraizados em Cristo Jesus. As nossas raízes não podem ser raízes superficiais. Não pode estar na esfera deste mundo, mas as nossas raízes têm que estar profundas em Cristo. Amém? Vocês lembram daquela analogia do cedro do Líbano, né? Que as suas raízes elas são tão profundas que atingem o lençol freático. Esse lençol freático é o nosso Senhor Jesus. Né? Ele é essa fonte de águas vivas. E as nossas raízes, né, têm que tocar exatamente essa fonte de águas vivas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, esse deve ser o nosso viver. Nós precisamos andar nele, arraigados, edificados nele. Né? Nós somos edificados nele. O Senhor Jesus é quem está edificando a sua igreja. Ele está edificando a sua igreja sobre ele mesmo. Agora, o que é mais interessante é que nós somos edificados juntos. Não isoladamente, não separadamente, mas nós somos edificados juntos. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 22, nos diz: no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, nós somos edificados juntamente. Não separadamente, amados, mas juntamente. O Senhor, Ele está nos edificando juntos. Amém? Graças ao Senhor. Voltando aqui para Colossenses. Então, ele diz: arraigados e edificados nele e confirmados na fé. O Senhor Jesus, Ele não apenas é o autor dessa fé, mas Ele também lhe confirma essa fé dentro de nós. Como diz lá em Hebreus, não é, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E ele diz: assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então, amados, precisamos andar de acordo com aquilo que temos recebido. Agora, a grande questão é: o que nós temos recebido? Como nós temos tratado a palavra de Deus? Será que temos tido revelação da palavra de Deus nos nossos corações? Ou simplesmente gostamos da palavra? Precisamos ser ajudados pelo Senhor. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1, nos diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que assim como recebesse de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, ou assim vivei, para que continueis a progredir cada vez mais. Notemos, amados, que coisa gloriosa. Então, assim como nós temos recebido a palavra do Senhor, assim nós devemos andar. Para quê? Para que possa haver crescimento espiritual.
Se quisermos experimentar de uma vida cristã profunda em Deus, nós precisamos andar de acordo com aquilo que temos recebido do Senhor, amados. Que esse venha a ser o nosso viver diante do Senhor nesses dias. Então nós vimos a nossa necessidade, né, de tocarmos não apenas essa questão da palavra no nosso viver, mas de tocarmos esses 4 pilares, né, a palavra, a comunhão, partir do pão e orações. Então, por um lado, nós vemos a nossa necessidade, mas, por outro lado, nós vemos a nossa total incapacidade. Amados, é o Espírito Santo que nos capacita a tocar a realidade desses 4 pilares. Sem Ele, nós somos completamente incapazes. Por mais que forcemos, por mais que tentamos, por mais que nos esforçamos para isso, nós somos incapazes disso. Por mais que eu procuro ler a Bíblia, estar meditando na palavra, estar ouvindo os CDs, estar ouvindo a palavra ministrada aqui. Amados, mas se eu não tiver um coração aberto, para que o Senhor venha falar de fato ao meu coração, mas isso não vai servir para nada. Nós necessitamos de que o Espírito Santo nos ajude e que Ele revele essa palavra dentro de nós. Por mais que tentemos produzir essa comunhão, nós sempre esbarraremos na nossa incapacidade. Porque essa comunhão ela é gerada pelo Espírito, ela é vivenciada no Espírito. Amém? Então que o Senhor nos ajude, amados. Nós precisamos tocar a realidade desses 4 pilares. Porque sem o Espírito Santo, nós jamais tocaremos a realidade desses 4 pilares. Então que o Senhor nos ajude. Aqui em Atos 2, versículo 1, nos diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, notemos que o Espírito Santo ele nos capacita, né, a colocarmos em prática, ou a vivenciarmos todas essas verdades que nós falamos aqui. Ele não simplesmente nos capacita, né, a vivenciarmos isso, como também nos capacita para o serviço. Se nós olharmos aqui de uma forma bem clara, isso está bem explícito para nós. Ele diz aqui: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. E se falar em línguas aqui não é línguas estranhas, mas falar em outros idiomas. O próprio texto aqui nos mostra isso. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Agora notemos aqui, versículo 7. E todos pasmaram e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então notemos, queridos, eles não estavam falando línguas estranhas aqui, mas eram línguas estrangeiras. Eles estavam falando em outros idiomas. Né? E todos que estavam ali, que eram representantes de todas as nações, ouviram falar das grandezas de Deus. Não é? Que coisa gloriosa. Não é? Eles puderam ouvir o Evangelho, porque o Espírito Santo encheu, não é, esses irmãos, e eles puderam falar a língua de cada um. Agora, e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora eles falavam, amados, eles foram capacitados para o serviço. E eles falavam de acordo com o Espírito Santo, os conduzia.
Veja o que ele diz aqui, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eles não saíam falando aí de qualquer maneira, mas conforme o Espírito Santo. Eles dependiam do Espírito Santo. Eles falavam na unção, na direção e na capacitação do Espírito. O quanto isso é sério, amados. O quanto nós necessitamos depender do Espírito Santo para que possamos fazermos a obra de Deus. Para que possamos evangelizar, para que possamos falar de Cristo às pessoas. Nós necessitamos sermos completamente dependentes do Espírito Santo. Amém? Agora, amados, a primeira coisa que nós temos que ver aqui é que o Espírito Santo ele veio habitar na igreja. E esse foi um acontecimento único, amados. Nós vemos que muitas vezes, eu tenho ouvido muitas vezes irmãos orarem ao Senhor para que Deus envie o seu Espírito Santo, para que Deus derrame o seu Espírito Santo. Amado, isso não acontecerá, porque isso já aconteceu. O Espírito Santo ele já foi derramado. O Espírito Santo ele já foi enviado. Isso não acontecerá de novo, amados. Isso foi um acontecimento único. O Espírito Santo ele foi dado à igreja, ele foi derramado para dentro da igreja. Isso significa que o Espírito Santo habita na igreja. Ele habita dentro do meu coração e dentro do teu coração, meu irmão. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele habita em nossos corações. E nós vemos que o Espírito Santo, ele veio completar a obra de Cristo Jesus. Isso significa que a obra de Cristo, sem a obra do Espírito Santo, estaria incompleta. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16 nos diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, nós temos aqui, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra outro aqui, no grego, é allos, que significa da mesma essência, do mesmo jeito, da mesma natureza. Isso significa, amados, que o Senhor Jesus estava falando de alguém que era equivalente a Ele. Alguém que faria exatamente aquilo que Ele faria se estivesse presente aqui. O Senhor Jesus, quando Ele foi assunto aos céus, Ele não enviou uma pessoa menor que Ele. O Espírito Santo ele não é menor que Jesus. Às vezes nós temos uma ideia de que o Espírito Santo ele, é aquela terceira pessoa da Trindade, e, portanto, Ele é o menor entre eles. Na verdade, isso não acontece. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em perfeita unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam numa comunhão plena, eterna e perfeita. E dentre eles não há hierarquia, amados. O Espírito Santo não é menor. Ele é da mesma natureza, da mesma essência. E o Senhor Jesus enviou o Consolador. Esse Consolador que é a mesma essência, na mesma medida, não é menor do que o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é soberano. O Espírito Santo, amados, ele é eterno. O Espírito Santo, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Amados, tudo aquilo que o Filho é, o Espírito Santo é. Amém? O Espírito Santo é Deus. Ele é todas essas coisas. E agora, o Senhor Jesus disse que Ele enviaria outro Consolador. A palavra Consolador aqui no grego é paráclito, que quer dizer que Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso Consolador, o nosso amigo fiel, o nosso conselheiro, o nosso fortalecedor. Amados, o Espírito Santo é todas essas coisas dentro de nós. Louvamos ao Senhor, amados, porque nós temos um Consolador. E esse Consolador habita dentro de mim e de você. Aleluias ao Senhor por isso. Amados, que coisa gloriosa. Eu acho que só nós entendermos essa questão da habitação do Espírito Santo em nós já é suficiente para nós adorarmos ao Senhor. Porque esse Deus tão grande, esse Deus majestoso, esse Deus glorioso, esse Deus eterno,
Esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele habita dentro de mim e dentro de você. Ele habita na igreja. Amados, só isso é suficiente para nós adorarmos ao Senhor. Não é? Porque nós temos esse Deus santo habitando dentro de nós. Agora, queridos, é muito importante que nós entendamos isso. Porque o Espírito Santo, ele é todas essas coisas dentro de nós. Mas muitas vezes nós temos sufocado o Espírito no nosso viver. Não é? Muitas vezes nós temos uma casca que não se quebra muito fácil. Não é? Nós temos a nossa alma, não é? Que é essa casca, que sufoca a vida do Espírito dentro de nós. Então é necessário que essa casca quebre para que o Espírito Santo possa fluir. Amém? Amados, precisamos ser quebrados por Deus, não é? Para que essa vida do Espírito em nós possa fluir. E nós vemos que nesse aspecto da habitação do Espírito, nós vemos que o Espírito Santo, ele substantifica a obra de Cristo em nós. Não apenas a obra de Cristo, mas também a pessoa de Cristo em nós. É Ele que nos faz tocar a realidade daquilo que nós somos em Cristo e daquilo que Cristo é em nós. Ele substantifica isso em nós. Então o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós. Agora, Ele que traz essa realidade de toda a obra de Cristo, de tudo aquilo que Ele consumou lá na cruz do Calvário, nós podemos tocar em realidade. Agora, amados, em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, se somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então é o Espírito Santo, amados, que traz a nós essa consciência de que nós somos filhos de Deus. Que nós somos participantes dessa família celestial. Amém? É o Espírito Santo que traz essa consciência a nós. Agora precisamos de entender essa diferença entre a habitação do Espírito, né, em sermos cheios do Espírito. Muitas vezes nós fazemos confusão em relação a isso. Amados, o Espírito Santo, ele veio habitar em nós. Ele habita dentro de nós. Mas como eu disse, muitas vezes nós sufocamos o Espírito em nossos corações. O Espírito Santo, ele não flui de nós, exatamente porque nós temos uma alma que não se converte. Nós temos uma casca que tem sido uma barreira para o Espírito Santo fluir. Agora nós necessitamos mais do que todas as coisas, amados, permitir que essa casca seja quebrada para que o Espírito Santo venha fluir de nós. Agora, ser cheio do Espírito Santo, amados, significa ser capacitado pelo Espírito, não apenas para o serviço, mas também para vivermos, para tocarmos em realidade, ou na prática, tudo aquilo que o Senhor tem deixado para nós. O Espírito Santo, ele nos capacita para o serviço, mas também nos capacita para vivermos. Nós somos incapazes, amados, de sermos cristãos, por nós mesmos, pela nossa própria capacidade. Por mais que nós nos esforcemos, nós sempre vemos a nossa incapacidade. Mas o Espírito Santo, ele pega firme conosco. Ele não desiste de nós. Ele nos ajuda, esse Consolador fiel. Ele está dentro de nós, para exatamente pegar firme conosco, para nos levarmos a vivermos uma vida que agrada a Deus. Amados, essa é a obra do Espírito Santo em nós. Agora nós precisamos ser cheios do Espírito, para que sejamos capacitados por Deus a vivermos tudo isso. O Senhor Jesus, Ele nos salvou, e lá na cruz do Calvário, Ele concluiu a sua obra. Agora, amados, o Espírito Santo, ele está substantificando isso dentro de nós. Agora, nós necessitamos sermos cheios do Espírito Santo para que possamos vivenciarmos isso no nosso dia a dia. É como se nós recebêssemos uma riqueza muito grande, e nós não somos capazes de gastar essa riqueza. É como se nós recebêssemos uma herança muito grande. É nossa por direito, mas nós não usufruímos dessa herança, porque nós não sabemos usufruir dessa herança. Agora, o Espírito Santo, ele nos enche dele mesmo para que nós sejamos capazes de apropriar na prática, no nosso dia a dia, de tudo aquilo que nós somos e temos em Cristo Jesus. Então, isso é algo que nós precisamos compreender. Por isso que nós necessitamos sermos pessoas cheias do Espírito Santo.
Nós temos aqui, amados, em Atos, no capítulo 2, como esse texto que eu já li para vocês aqui no versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então eles foram capacitados por Deus para o serviço. Agora aqui, no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então nós temos aqui que eles foram capacitados por Deus, capacitados pelo Espírito a tocar a realidade prática dessa vida gloriosa que agrada e satisfaz o coração de Deus. Nós temos que, em primeiro lugar, eles foram capacitados para o serviço. Aqui no capítulo 4, versículo 1, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Vamos aqui, versículo 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Amados, nós conhecemos essa história, né? Eles aqui se levantaram contra Pedro e João para impedir que eles pregassem o Evangelho. Mas, amados, esses homens eram cheios do Espírito Santo. E olha o que ele diz aqui, versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Agora veja a resposta de Pedro e João a esses homens. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disse, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Está vendo só, amados? Esses homens eram homens cheios do Espírito Santo. Eles foram capacitados por Deus, né, para pregar o Evangelho. Né? E essas coisas, né, que apareciam no caminho para interromper, para atrapalhar, não era suficiente para impedi-los de pregar o Evangelho. Amém? Porque isso era algo que era vida na vida deles. Mas que nós possamos tocar a realidade disso no nosso viver. Aqui em Atos, no capítulo 8, nós vemos aqui a história de Filipe. Filipe, ele foi para Samaria para pregar o Evangelho. No versículo 5, nos diz o seguinte, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Está vendo só? As multidões ali não simplesmente ouviam, mas também viam os sinais que ele fazia. Amados, o Espírito Santo na vida desses homens era algo evidente, era algo real, né? O Espírito Santo, amados, era
algo que fazia parte da vida deles. Eles eram movidos pelo Espírito. Eles eram impulsionados pelo Espírito. Eles dependiam do Espírito. E no poder e na unção do Espírito Santo, eles pregavam a palavra do Senhor. Amém? Que esse venha a ser o nosso viver diante do Senhor, amados. Nós necessitamos sermos cheios do Espírito Santo para que possamos estar aptos ou capacitados para o serviço. Voltando aqui para capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partido do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Notemos aqui, amados, que eles foram capacitados por Deus, capacitados pelo Espírito, a colocar em prática todos esses pilares aqui. A comunhão, amados, não era apenas algo teórico no meio deles, mas eles vivenciaram na prática isso. Agora vocês percebem o quanto nós necessitamos do Espírito Santo para que toquemos a realidade dessa comunhão. Amados, o quanto somos, às vezes, equivocados nessa questão da comunhão. Porque ainda a nossa comunhão está baseada nas nossas afinidades. A nossa comunhão não pode ser baseada na nossa afinidade. Mas precisamos ter comunhão no Espírito. Amém? Que nós possamos, amados, clamar ao Senhor para que isso venha a ser uma realidade viva no meio de nós. Mas para que não haja preferências. Nós somos cheios de preferências. Nós escolhemos alguns, excluímos os outros da nossa comunhão. Isso não é a comunhão do Espírito, amados. O Senhor Jesus, Ele tem nos acolhido da forma que somos, do jeito que somos. Assim do jeito que você é. E às vezes nós fazemos as nossas escolhas. Nós não podemos incorrer nesses erros, amados. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos entender que nós somos unidos pela pessoa de Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Né? E em Cristo Jesus todos somos nivelados. Não existe nenhum maior, nenhum menor. Todos somos nivelados. E precisamos entender que nós somos um em Cristo Jesus. Que possamos tocar a realidade disso. Amém, queridos? Que possamos deixar dessa questão de fazermos escolhas, de termos preferências. Mas que possamos, na prática, estarmos sendo um em Cristo Jesus e nos ajudando mutuamente. Porque o propósito da comunhão, amados, é exatamente para que nós sejamos fortalecidos, consolados, edificados, corrigidos. Não é? Esse é o propósito da comunhão. Na comunhão que essas coisas acontecem. Então, que o Senhor nos ajude para que toquemos a realidade dessa comunhão. Agora, nós vemos aqui, amados, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora veja o versículo 43. Em cada alma havia temor. Isso significa que eles consideravam o mover do Espírito Santo no meio deles. Eles não levavam aquele momento a brincadeiras, mas havia um temor em seus corações. Eles consideravam o mover do Espírito Santo. Eles reverenciavam o agir do Espírito Santo. Eles reverenciavam a palavra que estava sendo ministrada pelos apóstolos no meio deles. Eles consideravam isso, havia um temor nos seus corações. Amados, como eu disse no início, precisamos crer que o Espírito Santo está fazendo uma grande obra no nosso meio. Por mais que muitas coisas ainda nós temos falhado, nós precisamos crer, amados. E precisa de haver temor em nossos corações diante daquilo que o Senhor está fazendo no meio de nós. Amados, nós precisamos de valorizar, de considerar a obra que o Espírito Santo está fazendo no meio de nós. Precisamos ter esse temor, ter essa reverência diante daquilo que o Senhor está fazendo no meio de nós. Amém? Aleluias ao Senhor. Aqui em Gálatas, no capítulo 5, nós temos que esses irmãos da igreja primitiva, eles foram cheios do Espírito Santo. Mas eles consideravam dia a dia o fato de serem cheios do Espírito Santo, amados. Isso não era brincadeira para eles. Nós precisamos de clamar ao Senhor para que sejamos uma igreja cheia do Espírito. Que venhamos, com temor e tremor, tocar essa realidade. Como eu disse, amados, nós temos uma alma que não se converte. Temos uma carne que não se converte.
E o Espírito Santo, amados, Ele está fazendo uma grande obra em nós. Ele deseja que nós sejamos cheios do Espírito, exatamente para que possamos viver uma vida que agrada a Deus. Agora, quando nós vemos lá em Atos dos Apóstolos aquela palavra perseveravam, isso envolve também a nossa responsabilidade. Não simplesmente que essa é uma questão, que essa é uma obra do Espírito Santo em nós, mas que nós precisamos também responder positivamente a essa obra que o Espírito Santo está fazendo em nós. Agora veja o que Paulo diz aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Digo, porém, andai em espírito. O que nós devemos fazer aqui, amados? Nós devemos andar em espírito, devemos viver em espírito, devemos depender do Espírito. Amados, nós devemos depender do Espírito em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, em tudo aquilo que formos fazer. Precisamos depender do Espírito Santo. Até mesmo nas nossas coisas, até mesmo no nosso trabalho, tudo aquilo que vamos fazer, até mesmo nos nossos projetos, amados, nós necessitamos depender do Espírito Santo. Precisamos sermos conduzidos pelo Espírito. Que nós possamos, nesse tempo, andar em Espírito, viver em Espírito. Agora, para quê? Para que nós não venhamos cumprir as concupiscências da carne. Amém, amados? Ele diz aqui, porque a carne cobiça, ela peleja, ela luta contra o Espírito. A nossa carne, ela resiste ao Espírito. Ela luta a todo momento contra o Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus não venha realizar sua vontade em nós. Que possamos permitir, amados, que sejamos quebrados para que o Espírito Santo venha prosseguir em nossas vidas. Em Romanos, no capítulo 13, versículo 14, os irmãos segurem aí, Gálatas 5, que nós vamos voltar ainda. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado, ou não façais provisão para a carne, em suas concupiscências. É interessante que o texto nos mostra aqui que nós não podemos fazer provisão para a carne. Mas antes disso, o que temos que fazer? Nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que em Gálatas, nós não devemos cumprir as concupiscências da carne. Mas o que nós devemos fazer antes? Nós devemos andar em Espírito. Devemos viver em Espírito. Devemos estar em sintonia com o Espírito. Porque é o Espírito Santo que nos conduzirá a sermos vitoriosos sobre a nossa carne. Amém, amados? Essa não é uma luta que nós somos capazes de vencer. Mas glorificamos ao Senhor, porque esse Consolador fiel, Ele pega firme conosco. Ele nos levará a sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Agora, amados, aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, nós vemos o contraste entre uma vida cheia do Espírito, não é, e uma vida na carne. Veja o que ele diz aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, esse é o contraste que Paulo estabelece aqui entre uma pessoa cheia do Espírito, né, e uma pessoa na carne. Amados, agora veja, mas o fruto do Espírito é o fruto e não os frutos. Né? Isso não são coisas que, não são vários frutos aqui, mas é apenas um fruto. Todas essas coisas fazem parte de apenas um fruto. Isso significa que nós não podemos ser falhos em nenhuma dessas questões. Nós precisamos de tocar a realidade do amor, porque o quão incapazes somos de amar, amados. Essa questão do gozo, da alegria. O Senhor Jesus é a nossa alegria. A nossa alegria não depende de coisas ou pessoas. A nossa alegria que não é um estado de espírito. O Senhor Jesus é a nossa alegria. Nós vemos aqui paz. A palavra de Deus nos diz que nós temos paz com Deus e temos paz de Deus. E o Senhor Jesus Cristo é a nossa paz. Amém?
E nós vemos aqui ainda, queridos, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Todas essas coisas têm que ser algo evidenciado em nós. Mas nós não podemos falhar nessas questões. Agora, o quanto nós necessitamos sermos pessoas cheias do Espírito, mas para que essas coisas venham a ser uma realidade viva em nós. Mas vocês percebem que nós somos incapazes de viver essa vida cristã, né, que agrada e que satisfaz o coração de Deus por nós mesmos. Se o Espírito Santo, se esse Consolador fiel, né, se esse Consolador bendito não pegar firme conosco, nós estamos perdidos. Mas amém, amados, porque Ele não desiste de nós. Nós temos esse Consolador bendito e fiel, que Ele pega firme comigo e com você. Apesar de sermos o que somos, apesar de tantas vezes sermos indiferentes à palavra de Deus, né, apesar de tantas vezes sermos indiferentes ao mover do Espírito, Ele ainda assim não desiste de nós. Apesar de sermos tão duros, né, tão insensíveis às vezes como somos, não estou falando dos irmãos não, eu estou apontando o dedo para mim mesmo. Ele ainda assim não desiste de nós, amados. Ele não desiste, Ele nunca desistirá de mim e de você. Amém? Amados, essa é uma segurança que nós temos. Ele habita em nós. E a palavra do Senhor nos diz, lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou em nós uma boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O Senhor, Ele irá concluir, Ele irá terminar a obra que Ele começou em nós. Louvamos ao Senhor, amados, e sejamos certos, e estejamos seguros, que Ele irá concluir essa boa obra que Ele começou em nós. Amados, que o Senhor possa prosseguir falando aos vossos corações. Nós necessitamos sermos pessoas cheias do Espírito, para que possamos viver essa vida plena, essa vida cristã plena, que exalta e que glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.